Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero com muita alegria falar aos irmãos que Deus tem sido muito bom. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no tempo da angústia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, estou aqui ajeitando aqui a câmera, porque eu estou no hotel aqui em Tubarão, em Santa Catarina. Cheguei hoje de manhã e como hoje eu não tenho ministração, vou ministrar amanhã e domingo. O Senhor nos trouxe essa cidade pela primeira vez. Eu já conto com as orações dos irmãos para que o Senhor possa trazer um grande mover nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu acredito em nome de Jesus que eu não estou aqui em vão, porque o Senhor sempre tem propósito quando nos leva a um determinado lugar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu estou um pouco cansada, porque eu madruguei, mas eu estou num hotel bem confortável, tranquila, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado. Tudo isso aqui é promessa de Deus, irmãos. Não é para mérito meu, não é para honra minha, mas é somente para a glória de Deus. Isso que eu estou vivendo, de estar viajando em plena pandemia, é para o nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor ser glorificado. É a primeira vez que eu venho a essa cidade. Eu estou em Tubarão, Santa Catarina, mas eu vou pregar em Capivari de Baixo. É bem próximo aqui, coisa pouquíssima, bem aqui ao lado, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor por cada irmão, por cada família, por cada servo de Deus, né? É um feriado prolongado para quem viajou, para quem não viajou. Às vezes é melhor ficar em casa, né? Mas graças ao Pai por tudo que o Senhor tem feito. Eu estava agora à tarde descansando e pensando como Deus é bom, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. Isso, a gente não consegue entender, às vezes, o mover de Deus, sabe? A gente não consegue entender. Eu estava conversando com a minha filha hoje de manhã, quando ela estava me levando para o aeroporto. Eu saí 5 horas da manhã de casa, meu voo saiu bem cedo. Eu dizia, como Deus é maravilhoso. Eu não imaginava que numa época dessa eu estivesse viajando para pregar, irmãos. É algo assim que não tenho palavras para descrever a grandeza desse Deus. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, vidas que o Senhor tem usado para que eu chegue a esta cidade. O nome do Senhor seja glorificado. O canal que Deus usou e tem usado para que eu chegue aqui, né? Estou com a voz um pouco meia rouca ainda, está um pouco frio lá fora. Eu acho que deve estar uns 14 graus aqui, não sei ainda, porque você está no hotel, está fechado e nem o ar-condicionado eu liguei. Mas graças ao Pai, porque o Senhor é bom, estamos praticamente encerrando o mês de outubro, né? E a gente pode dizer, sobrevivemos. Irmãos, você tem motivos, milhões de motivos para agradecer a Deus. Você sobreviver. As notícias, às vezes você abre o Facebook, hoje mesmo acho que duas ou três publicações de partida de servos de Deus. Daniela de Paula, Deus abençoe. Imperatriz Maranhão, estou chegando aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, eu conto com as suas orações, porque nosso Deus é lindo. E eu abri o Facebook hoje à tarde, encontrei algumas postagens de pessoas que perderam o ente querido. E eu sei que só o Espírito Santo pode consolar, irmão. Nós não encontramos palavra. Nós, seres humanos, até queremos falar alguma coisa para preencher o vazio de alguém. Queremos falar alguma coisa para fechar aquele buraco da perda. Mas se não for o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguiremos fazer isso. Então eu transmito as minhas condolências, o meu carinho a irmãos, pessoas que perderam entes queridos. Perderam o pai, perderam o tio, perderam a avó. Enfim, nossa vida aqui é passageira. Ninguém ficou para semente. Um dia todo mundo se vai. Todo mundo se vai. Mas, enquanto isso não acontece, vamos ser mais gratos ao Senhor. Vamos ser mais gratos ao Senhor, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas.
E eu tenho andado meio preocupada, para não falar totalmente preocupada. Preocupada no sentido de, será que a gente está aprendendo? Será que nós estamos prestando atenção no que Deus está falando? Será que nós estamos atentos ao que Deus está falando? Ou a gente está tão focada numa coisa, ou se envolve com uma multidão e não consegue entender, ouvir a voz de Deus? Eu te convido nessa noite, preste atenção na palavra. Por favor, ouça a palavra de Deus. Eu sei que você tem necessidade, você tem pedido de oração. Deixa para o final, preste atenção na palavra. Preste atenção, estou indo para o Mato Grosso em novembro, viu? Preste atenção na palavra. Em nome do Senhor Jesus, depois você faz o seu pedido de oração. Deus quer falar conosco nessa noite. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade. Eu estou me preocupando muito. Um dia, conversando com um pastor amigo meu, disse, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Vamos ter os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos também, para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o Senhor está falando ali, você não se apercebeu que Deus está falando, né? Ontem eu estive num culto abençoado, Deus falou de uma maneira tão linda. Gente, foi um culto maravilhoso, maravilhoso. Mas quando terminou o culto, alguém veio e disse assim, ore por mim. Falei, irmã, uma palavra que Deus mandou ontem, irmãos, que eu me regozijei no Senhor e parece que a pessoa não estava no culto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi uma palavra linda ali no Morro Doce. Pastor Marcos Faveri e Mãe Eliada, um culto abençoado. Sentimos a presença de Deus. E acabou o culto, a pessoa diz, ora por mim, missionária. Eu falei, irmã, você estava aqui no culto? Estava. Você tem certeza que você estava no culto? Estava. Ah, tá bom então. Né? Mas vamos à palavra de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo falar nessa noite, né? Eu falei, irmã, eu perguntei 2 vezes, você estava no culto? Estava. Ah, você chegou no começo? Cheguei. Tá bom. Irmão, ouviu a palavra? Ouvi. Você ouviu? Ouvi. Aham. Acho que ela escutou, mas não ouviu. Uma palavra, irmãos, que uma mensagem daquela de ontem não era nem para pedir oração. Era para dizer assim, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Pegar a palavra assim ó, e falar, vou levar comigo. A palavra de Deus, ela é linda, ela vem na hora certa. Mas vamos ver o que Papai do Céu quer falar conosco. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda. Deus abençoe. Olha, Fortaleza, bem, eu vou para Pacujá, viu, irmã? Respondendo a sua pergunta. Dia 13 de novembro, eu vou até o aeroporto de Fortaleza, desculpe, mas eu vou pregar no Templo Central em Pacujá. Pastor Diógenes e a pastora Damares. Evangelho de Marcos, preste bem atenção na palavra. Capítulo de número 7, versículo de número 31. Amém? Nos diz assim. De novo se retirou das terras de Tiro e de Sidom até o mar da Galileia, através de território de Decápolis. Decápolis é porque eram 10 cidades, né? Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, vou repetir, Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente. Não somente faz ouvir os surdos,
como falar os mudos. Amém? Que mensagem gloriosa. Nós estamos diante de uma passagem bíblica curta, pequena, porém, eu estou falando um pouco baixo porque eu estou em hotel. Amém? Presta atenção na palavra, irmão, minha irmã. Estamos diante de um texto bíblico curto, pequeno, mas rica em lições. E Jesus, quando quer falar, ele fala assim 2 minutos, 3, 5 minutos. Quando Deus quer fazer, ele é dono do tempo. E ele fala em segundos, minutos, como ele quer. Ele está no controle de tudo. É uma passagem bíblica maravilhosa. E o evangelista Marcos registra um milagre. Esse milagre não foi descrito em nenhum outro dos evangelhos, ou seja, só o evangelista Marcos registrou esse milagre. A passagem tem como título ou epígrafe a cura de um surdo e gago, de Decápolis. Em resumo, Marcos registra que trouxeram a Jesus um homem surdo gago. Eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Então Jesus o retirou da multidão. Jesus o retirou da multidão. Eu vou repetir. Jesus o tirou da multidão. O retirou da multidão. Tocou na língua e no ouvido desse homem. E liberou uma palavra. E o curou. Como base nessa passagem bíblica, vamos extrair algumas lições? Quando Jesus quer mudar a vida de um homem, as atitudes que Deus quer mudar a vida de um homem, eu conversando com a irmã, que me trouxe ao hotel, depois ela me buscou para almoçar, eu disse, irmã, eu hoje sou mais crente, eu nasci em berço evangélico, eu tive a alegria, o prazer de ser criada no berço evangélico, mas hoje eu sou muito mais crente do que há 50 anos atrás. Eu tenho aprendido na palavra de Deus. E eu preciso melhorar. Estou falando a minha pessoa, Cristina Maranhão. Eu preciso melhorar. Eu preciso. Não é simplesmente carregarmos um título de servo, de crente, seja Assembleia, seja Batista, seja Brasil para Cristo, seja Quadrangular, seja CCB, seja qual for a denominação que você faz parte. Nós precisamos melhorar. E eu conversando com a irmã no restaurante, eu disse, nós crente, precisamos melhorar, sair da multidão. Segundo o evangelista, Jesus saiu do território de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, pelos territórios de Decápolis, e trouxeram um homem que era surdo e gago, um surdo que falava dificilmente, e lhe rogaram que pusesse as mãos sobre ele. O evangelista Marcos, ele não informa o nome desse homem, entretanto ele fala de uma maneira tremenda, nos diz de onde ele era. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas gentílicas, fora do controle judaico, ao leste do Jordão, governado por Roma. Não fala da sua idade, nem tampouco fala nada a respeito da sua família, porque Jesus queria tratar com ele. Jesus tinha um negócio particular com esse moço, e Jesus quer algo particular comigo e com você. Amém? Não sabemos nada da vida dele, quem é o pai, a mãe, a idade, nome, nada. O negócio de Jesus era com este moço. Só fala do problema, a deficiência dele, de ouvir e de falar com facilidade. Porque quando a pessoa não fala, não ouve bem, ele também não fala bem. O interessante é que Jesus, ao chegar ali, o tirou da multidão. Essa foi a primeira atitude que Jesus fez. E essa é uma atitude que Jesus quer fazer na nossa vida. Nos tirar da multidão.
Tirar da multidão, minha irmã, meu irmão, isso demonstra um ato de separação. Alguém trouxe aquele homem a Jesus, agora Jesus tira ele da multidão. Algo particular. Algo particular. Às vezes Jesus te tira de uma multidão e te leva do lado da multidão, fora da multidão, para tratar de maneira particular com a gente. Algo exclusivo. Olha o cuidado do Senhor. Ele tirou aquele homem do meio da multidão, a multidão se aglomerando para ver Jesus, para ouvir Jesus, para ver os milagres de Jesus, a multidão se aglomerando. E Jesus tira aquele homem fora da multidão. Porque Jesus queria tratar particular com ele. Muitas vezes, meu irmão, Deus te tira da multidão e você não está entendendo. Muitas vezes Deus nos tira da multidão para tratar conosco. Aleluia. Eu quero dizer a você, eu não vou aqui defender placa de igreja, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Quem nos salvou foi Jesus. Se você olhar para o homem, para a placa da igreja, você não permanece. Jesus morreu na cruz por mim, por nós e por você. Eu fico maravilhada. O interessante é que Jesus chegou na multidão, a primeira coisa que ele fez foi tirar esse homem do meio. Imagina agora, a garganta está uma bênção. A multidão aglomerando, fazendo barulho, sufocando a Jesus. E de repente o mestre toma uma decisão, levar aquele homem para outro lugar. Será que não é isso que Jesus quer fazer com você? É assim que muitas vezes acontece na nossa vida, para alcançarmos alguma bênção, para alcançarmos algo da parte de Deus. Às vezes é necessário a gente mudar de lugar, mudar de atitude. Foi dessa forma que Jesus fez com Abraão, Moisés e todos os outros. Às vezes você não quer sair do meio da multidão. Às vezes você quer continuar na mesma situação. E às vezes o Senhor está dizendo assim, sai do meio da multidão, porque eu quero fazer algo exclusivo com você. Aleluias, aleluias. Enquanto você ficar no meio da multidão, a multidão não vai deixar você ouvir. A multidão não vai deixar você enxergar. A multidão não vai deixar você chegar perto do mestre. E o mestre pegou o homem, colocou ele de lado, levou à parte. Olha que coisa gloriosa, para você viver o sobrenatural do Senhor, para você viver um tempo novo na sua vida. Eu estou falando de mim, preciso sair do meio da multidão. A multidão tumultua, é muitas vozes nos nossos ouvidos, é muitas opiniões contrárias. Enquanto você viver no meio da multidão, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Você não vai conseguir ter discernimento. Abassúria da Arábia, Lamandara Súbria, aleluia. Então Jesus está te convidando nessa noite. Ele quer tocar no seu problema, sim. Mas primeiro Ele quer te tirar do meio da multidão. Jesus tirou Moisés lá, Deus tirou Moisés lá para o deserto. Deus tirou Abraão do meio da família dele, da parentela. Como é que a gente vai viver um evangelho melhorado, uma vida cristã melhorada, se a gente não sair da multidão? Como é que eu vou ter experiência com Deus se eu não saio do meio da aglomeração? Hoje se fala de distanciamento, hoje se fala de não aglomerar, por causa do problema de saúde, da pandemia que veio. Mas eu não vou falar de pandemia. Eu vou falar de um Deus todo-poderoso, de um Jesus Cristo de Nazaré, que está te convidando, você, a mim, aleluia, para sair do meio dessa confusão. Enquanto você estiver envolvida com a multidão, você não vai ver o problema resolvido. Enquanto você viver no meio dessa aglomeração de opiniões, cada um fala o que quer, você não sabe para quem você ouve, é muito achômetro, muitas opiniões contrárias. Você não vai conseguir viver o melhor de Deus. Em seguida, quando ele separou o homem, ele colocou o dedo nos ouvidos. O povo, as pessoas trouxeram aquele homem surdo e gago, pediram para Jesus pôr a mão sobre ele. Porém, a Bíblia diz
que só bastou o mestre tocar nos ouvidos, ó. Jesus quer tocar nos seus ouvidos essa noite, porque enquanto você ficar ouvindo a multidão, você não vai conseguir ver o sobrenatural, vai ter experiência com Deus. Enquanto você ficar ouvindo multidões do que estão falando aí, tentando mudar a Bíblia, mudar o conceito de servir a Deus. Enquanto você ficar ouvindo a multidão, você não vai conseguir sentir essa graça de Deus. Aleluias. Então Deus está convidando nós para sermos diferentes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Esta mensagem Deus me deu agora, eu tirei um período de descanso, estava com muita dor de cabeça, ainda estou com um pouquinho, mas acho que é falta de dormir bem. E Deus falou comigo, prega aqui. Eu ia fazer live na segunda-feira quando eu voltasse para São Paulo. Aí Jesus disse, faça hoje, aproveita que tem muita gente em casa hoje. O que tem de crente se perdendo, ao invés de consultar as Sagradas Escrituras, é o poder de Deus que transforma, ele ouve a multidão, fica envolvido numa multidão de situações, de conversinha, envolvido numa coisa que não diz respeito, que não vai somar, que não vai agregar. Você tem que se envolver com quem tem experiência com Deus. Jesus quer tocar nos seus ouvidos essa noite, e na sua língua, trocar essa língua. Isso é muito importante. Na vida cristã nós precisamos de um toque. Sem a participação de Jesus, nada nós podemos fazer. Vivemos uma época de crentes incrédulos, crentes céticos, que não conseguem crer no que Deus pode fazer, que não conseguem crer que Jesus pode tocar. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, eu vou tocar nos seus ouvidos, eu vou tocar no seu problema, mas tem que sair da multidão. Você só vai ver a solução do problema. Deus está falando com alguém aqui hoje. Aleluia. Mas enquanto você ficar enfiada no meio da multidão, se aglomerando, você não vai ver o que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz que ele cuspiu, parece nojento, né? Anti-higiênico. Tocou-lhe a língua, ou melhor, tocou a língua com a saliva. Hoje temos que andar com máscara, com isso aqui, ó. Onde você vai, você tem que andar com isso aqui, para... andar com esse tapume, para você não respirar o ar do outro. Eu vi com o avião lotado, para você não respirar o mesmo ar que todo mundo está respirando, para não se contaminar com o Covid. Respeitamos as regras que o governo impôs, obedecemos, mas Jesus está chamando nós nessa noite para vivermos uma experiência diferenciada. De acordo com alguns estudiosos, na época de Jesus era comum a crença de que a saliva detinha poder curativo sobre moléstias oculares, em especial a cegueira, mas não sobre a mudez. Na época de Jesus, eles acreditavam que a saliva podia curar a cegueira e não a surdez. Aí Jesus vem na contramão dos fatos. Eles acreditavam que a saliva podia curar alguém da cegueira, mas não da pessoa deixar de falar. E não na mudez. Porém, Jesus quebrou o tabu. Jesus quebrou a regra. Jesus quebrou o protocolo. Jesus quebrou qualquer lógica humana para abençoar quem Ele quer. A saliva simboliza o remédio certo. A saliva simboliza o remédio certo. Alguém até poderia questionar a Jesus, dizendo: Jesus, por que você está cuspindo nele?
Então Jesus poderia responder: eu sei o que eu estou fazendo. Jesus sabe o que está fazendo, Jesus sabe para quem está falando essa palavra. Aleluia. O toque de Jesus é diretamente no problema. Mas eu vou falar de novo. Você tem que sair do meio da multidão para sentir o toque de Jesus, para viver essa experiência com o Senhor. Aquele que é tocado pelo Senhor recebe dele uma bênção especial. Sendo assim, clame a quem tem poder para resolver o seu problema. Ele deu uma palavra. O terceiro ato de Jesus se caracterizou quando ele levantou os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Naquele momento, Jesus deu uma palavra. Aquele momento, porque a palavra que vem do Senhor, ela tem um poder transformador. Enquanto a multidão começa a dar opiniões contrárias, te tira do foco. Enquanto a opinião te deixa mais surdo e mais mudo. Enquanto a opinião te tira do coração a fé, a crença em Jesus, a palavra de Jesus vem e transforma totalmente o homem. Aleluia. Enquanto a palavra que o Senhor trouxe, ela traz sobrevivência. E através da palavra de Jesus, a alegria vem ao seu coração, sossega a sua alma, a sua fé se renova. É nela que o homem cansado encontra abrigo, paz, segurança e confiança. Enquanto você ficar ouvindo opiniões de multidão, a sua alma vai continuar angustiada. O seu coração vai continuar triste. Aleluia. E você não vai conseguir entender o trabalhar de Deus. Mas a hora que você sair do meio da aglomeração, que você sair do meio da multidão, meu irmão, vai ser diferente. E ele realizou o milagre. O propósito de Jesus nisso aqui, irmãos, é curar a audição. É abrir os ouvidos espirituais de muitos crentes que ainda não entendeu. Foi para isso que Jesus disse para o homem: ouça a voz do mestre, ouça a palavra. Eu já fui muito abençoada, irmãos, não precisei de revelação nem de profecia. Eu fui muito abençoada pela palavra. A palavra traz vida, a palavra traz refrigério, a palavra traz meio de você sobreviver. O toque de Jesus transforma. Às vezes a pessoa vai para a igreja porque ele quer ouvir um determinado pregador, ele vai atrás do pregador e não da palavra. Sai dali, às vezes não ouve o que quer, o pregador não prega o que você quer, diz assim: ah, hoje o pregador não estava com unção. Como já falaram isso para mim. Porque você fica esperando do homem, mas quando você sai da multidão, Jesus te leva para o particular, aleluia. Aí Jesus abre os teus ouvidos e solta a tua língua. Jesus quer manter-nos de pé na presença dele através da palavra. Aleluia. O milagre aconteceu. O problema teve que obedecer à voz do mestre. O problema obedeceu à voz do mestre. Lembra quando Jesus chegou em Betânia, que Lázaro estava há 4 dias na sepultura? Quando ele chega em Betânia, Marta corre ao seu encontro e disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estão lembrados disso? Um texto tão conhecido, tão pregado. O que foi que Jesus fez? Me leva até lá. Onde está ele? Levaram Jesus até onde estava o corpo de Lázaro. O que Jesus mandou fazer? Tirai a pedra. O que você tem que fazer, você precisa fazer, Jesus não vai fazer. Tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus deu um grito no nome de Lázaro. A voz de Jesus entrou lá na sepultura. A voz do mestre foi lá onde estava o corpo, estado de decomposição, um corpo inerte, todo enfaixado. Mas a voz do Senhor chega no lugar aonde precisa de vida. Labassuri, Kamandaia, Súria. Jesus está dizendo que ele quer trazer vida para alguém, trazer, aleluia, renovo para alguém através da palavra dele. Jesus está dizendo nessa noite que ele quer tocar nos seus ouvidos espirituais para que a voz do Senhor entre na sua vida, porque tem crente morrendo porque não ouve a voz de Deus. Tira a pedra. Jesus chega na porta do sepulcro e grita o nome: Lázaro, sai para fora.
Naquela hora, mas eu fico imaginando o poder transformador da palavra de Jesus. Quando ele diz, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Ele vai lá no problema, ele vai no corpo morto, estado de decomposição, cheirando mal há 4 dias. Jesus está dizendo que quer resolver problema de crente, mas precisa sair do meio da multidão, da aglomeração. Precisa sentir o toque de Jesus nos ouvidos e a saliva de Jesus na língua. Foi isso que Jesus fez, a voz do mestre. E aonde chega a voz do mestre, o problema é resolvido. Jesus está dizendo nessa noite do dia 30 de outubro que a voz dele vai tocar no problema. Mas você precisa estar atento, sair da multidão. Jesus vai remover esse problema. Aquilo que travava a sua língua, aquilo que te impede de glorificar o nome do Senhor, aquilo que te impede de você ser mais grato a Deus, vai sair da sua língua, porque a saliva, o toque do Senhor vai chegar em você. E quando Jesus passou, aleluia, a saliva, foi removido o empecilho da língua daquele homem. E logo em seguida ele passou a falar. Aleluia. Imediatamente, logo em seguida, sem demora, um milagre aconteceu. Aquele homem não ouvia, nem tampouco falava com precisão. Agora aquele homem testemunhava. Aquele homem divulgava o milagre que havia ocorrido em sua vida. Jesus devolveu a audição a ele e a comunicação. Jesus primeiro que abriu os seus ouvidos para você se comunicar com ele. A hora que os seus ouvidos forem abertos, você se comunicar com Jesus, o problema que está te impedindo vai ser resolvido. Jesus ainda continua operando milagres. Eu preguei a semana passada, eu disse ali na cidade de Tiradentes, eu estou com saudade de ver sinais e maravilhas sendo operados. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, as obras que eu faço, vocês farão maior. O Espírito Santo mandou pregar essa palavra, eu estou com o meu corpo aqui pegando fogo e está com o ar-condicionado ligado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está querendo abrir os nossos ouvidos. Mas primeiro ele quer tratar particular. Irmãos, quando Deus quer tratar particular com alguém, não adianta você ficar enfiado em multidão. Quando Jesus quer tratar algo particular comigo e contigo, não adianta você ficar no meio da roda de conversinha, isso, aquilo, outro. Você tem que sair fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite o Senhor está dizendo, eu vou tocar nos seus ouvidos e quero que a sua língua se solte para divulgar a minha grandeza, o milagre, o sobrenatural. Para Jesus mudar a vida de alguém, como ele mudou a vida daquele homem. Ele quer mudar a sua vida. Mas primeiro você precisa ter um encontro, levar o homem até Jesus. Primeiro, levar o homem até Jesus. E pediu que Jesus colocasse as mãos sobre ele para o curar. Só que Jesus não colocou a mão sobre ele. Jesus não faz do jeito que o homem quer. Ele não é mandado por ninguém, ele é Deus. Jesus simplesmente pegou os 2 dedos aqui, ó, e disse, Efatá, abre-te. Aleluia. A multidão queria que Jesus colocasse a mão. Mas Jesus disse, eu vou trabalhar a minha lógica. Eu não vou trabalhar com a lógica do homem. Aleluia. Jesus diz, eu vou fazer do meu jeito. Mas primeiro eu vou te tirar do meio da multidão. Ele pega o homem e leva para fora, em particular. No meio da multidão não dá, porque a multidão aglomerando, a multidão faz barulho, a multidão impede de você ouvir melhor a voz de Deus. A multidão impede de você ser tocado por Deus. Então, nesta noite do dia 30 de outubro, o Senhor está falando com muitos crentes, inclusive comigo também, para eu viver esse toque do Senhor. Se você precisa desse toque, vem pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E o nosso Deus, irmãos, é especialista em nos surpreender. Basta uma palavra dele, aleluia,
Ele surpreendeu aquela multidão, todos glorificavam a Deus quando viu aquele homem falando, nitidamente ouvindo. O nosso Deus é especialista em surpreender as expectativas humanas. Você quer ver Deus te surpreender nas suas expectativas? Às vezes você coloca expectativa no governo, expectativa no homem, expectativa num parente, num amigo. Jesus está dizendo assim, põe a expectativa sua em mim, porque eu mudo a história. Bastou um toque do Senhor. O nosso Deus é especialista nisso, em surpreender expectativas humanas. Para isso, Ele nem precisa fazer tanta coisa. Basta uma palavra. Uma palavra está sendo liberada essa noite. Efatá. Aonde tiver o problema que está deixando você não ouvir, não está sentindo o toque do Senhor, a palavra está dizendo aqui, vai ser rápido. Deus está dizendo que vai fazer algo rápido na vida de alguém, para todo mundo ouvir, a sua língua se soltar, você glorificar o nome do Senhor. Esse efatá quer realizar coisa linda na sua vida hoje. Aleluia. Jesus está dizendo, deixa eu tocar em você essa noite, sinta o meu toque. Alamanto da vassoura que me derrebe a naraçúria. Deixa a palavra entrar no seu coração, entrar no seu ouvido, descer no seu coração. Sai do meio da multidão, sai da aglomeração. Jesus quer mudar a vida de crente. Jesus quer mudar a vida de crente. Porque, irmãos, estar dentro de uma igreja há anos e anos não quer dizer muita coisa, não. É ser transformado. É ser transformado. Aleluia. Servir ao Senhor não é o INSS, não, que você fica anos e anos depois que é uma aposentadoria. Servir ao Senhor é ter experiência nova com Ele todos os dias. Servir ao Senhor é isso. Senhor, eu preciso viver o sobrenatural. Eu preciso viver coisas novas. Eu preciso viver uma coisa nova. Tem crente que a multidão é aquela mesmice. Aquela mesmice. Ele não ouve. Irmãos, tem gente que entra e não ouve a palavra. A palavra está dizendo que o toque dele. E às vezes a gente acaba sendo dura porque você percebe que não estão prestando atenção na palavra. Jesus estava ali, ele olhou, viu, Jesus, põe a mão sobre ele. Jesus disse, não, hoje eu vou trabalhar diferente. Hoje eu quero fazer diferente. O poder da palavra abre os céus. O céu se abre quando o Senhor manda uma palavra. O poder de abrir os céus, efatá, abre-te. Jesus está dizendo, quando a palavra entra no seu ouvido e desce para o seu coração, o céu se abre, se movimenta ao teu favor. Deus está falando com muitos crentes essa noite. O poder da palavra de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos, como Deus é maravilhoso. O Senhor está dizendo, deixa eu te tocar essa noite. Deixa a minha palavra entrar dentro de você. Deixa o meu toque tocar nos seus ouvidos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva, todo bom perfeito, vem do alto do Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação. É uma segurança nós verificar esse texto aqui no Evangelho de Marcos, onde o evangelista Marcos nos traz essa palavra. Um homem que era surdo e mal conseguia falar, foi levado a Jesus. As pessoas queriam que Jesus fizesse diferente. A intenção daquele povo era que Jesus colocasse as mãos sobre ele e o curasse. Mas aqui há uma lição preciosa para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus. Não vamos impor limitações em Deus. Não vamos querer ensinar Deus a trabalhar de maneira alguma. Por vezes nós queremos limitar a ação de Deus em nossa expectativa. Por vezes nós queremos limitar a ação de Deus, a nossa preferência, do jeito que eu quero, do jeito que eu estou orando, do jeito que eu estou pedindo para Jesus colocar a mão. Jesus disse, não, eu não vou colocar a mão, eu quero tocar no ouvido primeiro. Jesus está falando comigo, está falando com crentes que estão me assistindo nessa live. Você não entrou nessa live por um acaso.
Queriam que Jesus colocasse a mão. Era a forma tradicional de ministrar cura. Mas Jesus não é exatamente tradicional. Ele quebrou o tabu, ele quebrou o protocolo. Jesus é livre para agir na minha vida. Jesus é livre para criar e para surpreender. Jesus tinha um jeito novo. E o jeito novo foi enfiar os 2 dedos no ouvido daquele homem. Cuspiu, pegou a saliva e colocou na língua do homem. Quem poderia imaginar que Jesus ia operar daquele jeito? Talvez as coisas não aconteceram na tua vida ainda, porque você quer que seja do seu jeito. Você fica ditando regras para Deus. Não queira impor limitações em Deus, Ele faz do jeito dele. Aleluia. Aleluia. A multidão disse: olha, cura ele, põe a mão nele. Jesus disse: não, eu não vou fazer do jeito que vocês querem. Jesus se importou com o problema daquele homem. Quem poderia imaginar que Jesus iria operar daquela forma? Ele é Deus e nós somos seus servos. Que Ele faça sempre do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele na sua vida, na sua casa, na vida de alguém que você está orando. Observe o detalhe final do verso 34, onde o evangelista Marcos conta que Jesus deu um suspiro. A razão desse profundo suspiro não é outra senão a compaixão. Jesus teve compaixão daquele homem e demonstrou em diversas ocasiões. Logo em seguida, lá em Marcos capítulo 8, versículo 2, Jesus compadeceu da multidão. Marcos capítulo 1, versículo 41, ele ficou profundamente compadecido pelo homem leproso. E a compaixão é a consequência dele se importar com as pessoas. A palavra efatá foi declarada por Jesus aos céus. Ele deu ordem aos céus. Quando ele suspirou, olhou para cima, ele disse: céus, se manifesta, abre-te agora. Quando ele ministrava na vida do homem surdo e mudo, efatá significa abra-se. Através de Jesus temos acesso aos céus. Através de Jesus temos acesso ao lugar onde nosso Deus nos supre de bondade e fidelidade, misericórdia e perdão e muitas outras bênçãos. E Ele sabe fazer muito bem, irmãos. Deus quer nos ensinar a entender isso, que Ele faz do jeito dele. Meu irmão, Deus vai fazer do jeito dele na sua vida. Ele quer simplesmente que você abra os ouvidos. O céu está aberto para quem busca. O céu está aberto para quem crê. O céu está aberto para quem está na presença dele. Ele está esperando que você ouça a palavra, abra os ouvidos, abra os olhos, solte a sua língua para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados da forma de Jesus agir, com o poder que ele se manifestou. Nada melhor é, irmão, do que confiar no Senhor, deixar os cuidados. A Bíblia nos fala em Salmo 55, verso 22, entrega suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Coloque tudo diante sob o domínio do Senhor. Nada melhor do que viver sob os céus abertos. Quando você coloca nas mãos do Senhor, quando você coloca o seu problema, a sua dificuldade nas mãos do Senhor, aleluia, o Senhor se manifesta de maneira tremenda na sua vida. O céu se abre e se manifesta. Essa palavra, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tremenda, irmãos. Ela toca no coração da alma da gente. Como Deus é maravilhoso. Havia uma necessidade. Qual era a necessidade desse homem? Abrir os ouvidos e soltar a língua. Sabe o que é isso? Língua presa? Falamos o que não devemos e deixamos de escutar o que devemos. Vou repetir. Falamos o que não devemos e deixamos de escutar o que devemos escutar. Língua presa, mudo. Uma deficiência chama a outra. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. É como um raio que pode chamar o fogo. Pode ser que você esteja gago com a sua comunicação com Deus. Pode ser que você há muito tempo não se comunica com Deus. Para você ver os céus abertos, você tem que sair dessa multidão que você está envolvida. Que você está envolvido, o Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Alamantu vafasergia na braçúria.
Uma deficiência chama a outra. Pode ser que você está gago na sua comunicação com Deus e possivelmente com pessoas pelo fato de estar surdo, de não ouvir e obedecer a palavra de Deus. Segundo, o desejo das pessoas era que Jesus colocasse a mão e pusesse as mãos. A imposição de mãos é algo muito sério. Eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, não. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu não deixo qualquer... Me desculpa, mas é o meu jeito. É muito sério, moço. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Quando nós falamos de transferência, nada mais é que passar o que você tem a outra pessoa. Jesus tinha unção do Espírito Santo. Em Tiago, capítulo 5, verso 14, 15, diz assim: aprendemos que os obreiros da igreja devem orar sobre os enfermos. Isto é imposição de mãos. Eu geralmente, quando oro por alguém, eu ponho a mão aqui, ó. Olha, é muito difícil pôr a mão na cabeça de alguém. Eu aprendi com a minha mãe. Eu lembro há muitos anos atrás, bem no início da minha caminhada, uma pessoa colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Irmãos, eu fiquei uma semana em cima de uma cama com enxaqueca. Minha mãe morava nessa época em Hortolândia, já morava no Paraná. Eu estava já em São Paulo. Ela disse: Deus me mostrou que alguém colocou a mão sobre a sua cabeça e lançou uma seta terrível sobre você. Irmãos, não tinha remédio analgésico que passasse. Não deixo. E quando eu oro por alguém, geralmente eu coloco a mão aqui, ó, no ombro, uma mão bem de leve. Bem de leve. Isso é muito sério. Muito sério isso. Tem gente que vai colocando a mão na cabeça de todo mundo aí, você não conhece a vida da pessoa, como é que tá a vida da pessoa. Não estou julgando ninguém, mas é muito sério isso. É muito sério. Eu creio que aquelas pessoas que trouxeram aquele homem, queria que Jesus fizesse do jeito deles. Senhor, põe a mão sobre eles. Mas Jesus, sabe o que Jesus fez? Sai da multidão. Eu não vou fazer o que vocês querem. Primeiro, sai da multidão. Sai da multidão primeiro. Tirou o homem da multidão. Jesus, tirando o homem, colocou ele em particular. Sabe o que é isso? Jesus preparando aquele homem para receber o milagre. Quando Jesus tira alguém da multidão, é porque ele quer que você vivencie um milagre. Quando o Senhor Deus falou com Abraão, capítulo 12, disse: sai da tua parentela, sai do meio da tua família e vem. Porque Deus estava preparando Abraão para ser um grande transformador, para ser através dele, nações seriam benditas, a minha vida, a sua vida também seriam abençoadas através da fidelidade do pacto abraâmico. Jesus preparou aquele homem para viver o milagre. Sai do meio da multidão primeiro. Nesse momento ele entra em ação. Normalmente os milagres de Jesus eram públicos. Mas aqui encontramos algo diferente. Este homem não ouvia e, portanto, não adiantava Jesus falar. Ele tinha que fazer. Os olhos daquele homem é a sua comunicação. Porque a multidão distrai a gente. A multidão te tira do foco. Ele não podia ouvir, então não adiantava Jesus falar com ele. Jesus falou assim: se você continuar nessa multidão, eu estou usando as minhas palavras, se você continuar nessa aglomeração de pessoas, você não vai conseguir viver o milagre. Então eu vou te tirar para fora da multidão, para você viver o milagre. Às vezes, para você viver algo diferente na sua vida, Deus tem que te tirar de fora, tirar de lado. Vem para cá, vem ter um particular comigo. Pode ser que nesse momento você esteja distraído, como se estivesse no meio da multidão. A multidão muitas vezes atrapalha o milagre de Deus. E no meio da multidão, as circunstâncias, qual multidão? De problemas, incredulidade, fraqueza, desânimo, falta de fé. Essas são as multidões que impedem. Veja Jesus chamando você para sair do meio de tudo isso e vir à parte com ele, viver o milagre e receber o milagre. Jesus podia ver a multidão no meio dela. Você é uma pequena partícula, onde ele chama a parte com dois propósitos. Primeiro, é ter
intimidade pessoal com ele, ou seja, um relacionamento verdadeiro. Ele quer ser seu amigo, companheiro. Em segundo lugar, ele quer te abençoar e suprir as suas necessidades. Aí você vê Jesus colocando o dedo nas mãos daquele homem. Eu fico tão maravilhada. Quando Jesus estava com aquele homem à parte, então o milagre começa a acontecer. Não havia mais motivo de distraição. Ele fora da multidão, não tinha por que ele se distrair, perder a atenção. E os olhos daquele homem estavam somente em Jesus, porque no meio da multidão, como ele não sabia falar, não conseguia falar e não conseguia ouvir, ele prestava atenção pelos olhos ele percebia a multidão, ele conseguia se comunicar com os olhos, porque os ouvidos não ouviam e a língua tinha dificuldade para falar. Então por isso que Jesus tirou ele fora da multidão, preparou ele para o grande milagre. Então Jesus, o milagre vai acontecer quando você sair da multidão, quando você parar de se distrair com a multidão, quando você não se perder no meio da multidão. Aí as coisas começam a mudar na sua vida, as coisas vão começar a acontecer quando você parar de viver no meio dessa multidão, de se envolver com coisas que não é para se envolver, para ouvir conversas que não é para ouvir, para falar o que não é para falar. Deus está dizendo, sai dessa multidão hoje. Você quer viver algo extraordinário com o Senhor? Você tem que ficar em silêncio com Deus. Jesus tocou seus 2 dedos no ouvido daquele homem. E Jesus quer tocar em você. Aí, em quinto lugar, Jesus toca na língua dele. Depois de tocar os ouvidos, abrindo-os, ele solta a língua para que a sua comunicação seja completa. Jesus usou sua própria saliva para tocar a língua daquele homem. Há maneiras de Jesus fazer em nossas vidas que nós não entendemos. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Essa live vai chegar no ouvido de muita gente. Deus vai fazer algo na vida de alguém que você não vai entender de início. Você não vai entender o que Deus vai fazer. Já estou lhe advertindo, já estou lhe avisando. Você não vai entender. E é isso mesmo, não é para entender, é para crer. Jesus entrou em ação no lugar da sua inatividade. A vida de Deus entra no lugar da morte. A voz de Deus entra no lugar do seu silêncio. Quando você sair do meio da multidão, parar de ouvir o que a multidão está na sua cabeça, nos seus ouvidos, você vai poder ouvir a voz de Deus. Jesus tocou com os seus dedos os ouvidos daquele homem. E hoje eu quero falar isso para você, que receba esse toque de Jesus em seus ouvidos. Volte agora a escutar o nome de Jesus. Volte a ter sensibilidade no Espírito Santo. Tem muitos crentes que durante essa pandemia perdeu a sensibilidade com o mestre. Jesus está querendo tocar em muita gente para voltar a ter sensibilidade nos ouvidos e soltar a língua. Ele tocou na língua em quinto lugar. Depois que tocou nos ouvidos, tocou na língua, para a comunicação dele ser completa. Jesus usou sua própria saliva para tocar a língua daquele homem. Há maneiras que Jesus usa para fazer seus milagres que nós não entendemos a forma que Deus está trabalhando. Receba essa palavra de Deus essa noite. Às vezes você é tão comunicativa com as pessoas ao seu redor, você dá atenção a todo mundo. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Isso é coisa minha, da minha natureza. Sou muito comunicativa. Nunca fui tímida. Sempre fui muito extrovertida. Mas tem pessoas que dão muita atenção para os outros e não prestam atenção na palavra, no Senhor. Você conversa com as pessoas, mas quando se dirige a Deus, começa a faltar palavras. Ai, não sei como orar. Se sentia como um gago. Não consegue se expressar. Muitos estão assim em sua vida de oração. Fala com todo mundo, manda WhatsApp para todo mundo. E olha ali, o dia inteiro, né? Zapeando, como diz uma amiga minha. O dia inteiro zapeando. Quando chega na hora de orar, não sabe o que falar com Jesus. A boa comunicação, ela é a consequência de uma boa relação. E com este milagre, Jesus está querendo levar de volta a comunicação com os céus. Se comunica com os céus. Para de contar a sua vida para os outros.
Para de ficar chorando no ouvido dos outros. Se comunica com os céus. Solte a tua língua para glorificar a Deus. Deus está pedindo, Deus está chamando para você se comunicar com Ele, para se comunicar com os céus. Soltar a sua língua para falar com Ele, porque o céu está aberto. Os céus estão abertos a quem buscar a Ele. Que em sexto lugar, abriu-se os ouvidos e a língua. Depois que ele tocou o ouvido e a língua daquele homem, Jesus fez algo peculiar. Onde reconhece de onde veio o milagre. Jesus reconheceu de onde veio o socorro. Ele fez isso em outras ocasiões, por exemplo, na multiplicação dos pães. Nós devemos entender uma coisa, irmãos. A nossa ajuda, a nossa mudança vem de Deus. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É tempo de olhar para os céus, se comunicar com os céus. Soltar a língua para falar com o Senhor. Aleluia. Jesus está dizendo assim, o céu está aberto a quem me busca. Os céus estão abertos a quem se comunica comigo. Talvez você fale assim, mas eu estou esperando uma promessa, um milagre. Você está se comunicando com Ele. Está tendo um relacionamento pessoal com Deus. Não é tempo de olhar para baixo. Deus quer que você ande de cabeça levantada, erguida, animado, com a perspectiva correta, com o propósito divino da sua vida, com boa audição, com boa comunicação, com Deus, com as pessoas, com a sua cabeça. Sétimo lugar, Jesus suspirou e disse, Efatá. Jesus falou em aramaico, a sua língua materna. Poucas vezes Jesus falou em aramaico e sempre foi para expressar algo muito profundo, saindo de bem dentro de si. Quando nós queremos expressar algo de profundo no nosso coração, Jesus está dizendo, fala o que está dentro do seu coração, põe para fora. Hoje Ele quer abrir os nossos ouvidos. Eu conversando com a irmãzinha hoje, disse, irmã, eu sou mais crente do que há 50 anos atrás, que eu era adolescente. Hoje eu tenho uma outra visão, eu tenho outra forma de entender a voz de Deus. Hoje o Senhor quer ouvir, hoje o Senhor quer que você comece a escutar, a ouvir a voz de Deus. Ele quer soltar a tua língua que estava travada com a comunicação. Às vezes você solta a sua língua para falar o que não deve, para falar como fazer comentários desnecessários. Solta a tua língua para falar com Deus. Solta a tua língua para se comunicar com os céus, porque o céu se abre quando nós nos comunicamos. Oitavo lugar, abrir os ouvidos, soltou a língua. Efatá do seu entendimento. Efatá para a sua língua. Efatá para você viver um novo tempo. Solte ela em nome de Jesus. Todo empecilho que estava na sua língua, todo impedimento que estava deixando você desabilitado, preso, solte agora no nome de Jesus. Seja livre. Esse medo, uma moça mandou um recado para mim que é um medo, faz anos que não sai dentro de casa, o medo. Antes ela disse assim, eu ia para a igreja, eu ia para o ciclo de oração, não faltava no culto, tudo antes. Eu digo, porque agora você se enfiou dentro de casa? Você não está percebendo que Satanás está tirando uma onda da sua cara? Solte todo impedimento da sua vida. Senhor, eu quero me comunicar com os céus. Quando nós nos comunicamos com os céus, o milagre está sendo preparado. Quando nós nos comunicamos com o céu, o milagre acontece, meu irmão. Jesus não mudou, Ele é ontem, hoje e eternamente. É nós que mudamos, deixamos de se comunicar com o Senhor, deixamos de ouvir a voz do Senhor para ficar no meio da multidão. Solta a tua língua, esse impedimento, vai para o quarto orar, fica em secreto com Deus, fica em silêncio. Aleluia. Recebe essa palavra de renovo, de ânimo. Jesus quer tocar no seu problema, tocar nessa situação, mas Ele está pedindo para você, sai do meio dessa multidão. Porque essa multidão vai fazer barulho e você não vai ouvir a voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Entra na presença de Deus, se comunica com o Eterno, com a palavra dEle. Aleluia. Faça isso, Senhor, 5, 10 minutos. Eu digo, irmãos, eu não consigo ficar 3, 4 horas de joelho. O importante não é ficar 4, 5 horas de joelho. Você pode ficar 10 minutos, 15 minutos, mas que seja uma oração com conteúdo, uma oração que toca o coração de Deus. Intimidade com Deus é isso, irmãos. Abrir os ouvidos, soltar a língua. O Senhor está chamando você para viver um novo tempo.
Aleluia. Viver uma comunicação com Deus. Às vezes você está esperando, Senhor, eu estou esperando um milagre, estou esperando um milagre. Tá, e aí você está comunicando com o Senhor? Você está deixando se envolver com o Mestre? Ou você está no meio da multidão ainda? Ou a multidão está enchendo a sua cabeça? Você não está conseguindo ter discernimento o que é de Deus e o que não é? Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. O Espírito de Deus me deu essa palavra ali, agora à tarde, orando. Jesus, me dá uma palavra para fazer essa. Eu não ia fazer live hoje, eu ia fazer na segunda-feira à noite. Deus disse, é hoje. Aleluia. É hoje, porque hoje Jesus quer mudar essa história. Jesus quer tocar na sua vida de forma sobrenatural, ter uma comunicação com Ele, algo extraordinário. Aleluia. Uma vez eu estava com tanta pressa, eu precisava pregar num congresso, eu não tinha muito tempo, não tinha carro naquela época, aquela correria. Eu falei, Jesus, eu estudei o texto o dia inteiro, tirei 5 minutinhos, 5 minutos só de oração. Aleluia. E nesses 5 minutos eu fui sentir tanto a presença de Deus. É como se eu tivesse orado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu disse, Jesus, eu só tenho 5 minutos porque o pessoal, os irmãos já estavam chegando no meu portão para ir me buscar. Já estavam me avisando que estavam chegando no meu portão. Eu falei, Jesus, eu tenho 5 minutos para falar com o Senhor. Mas foi os melhores 5 minutos da minha vida. A minha alma se derramou diante de Deus. Eu senti a presença de Deus de uma forma extraordinária. Aleluia. Coisa simples. Jesus trabalha com simplicidade. Jesus era simples. E hoje se prega um evangelho tão enfeitado, cheio de coisa. Jesus é simples. A palavra de Deus vir para salvar, curar, transformar, libertar, salvar e levar para o céu. Eu fui criada assim, ó. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. 4 coisas. Aleluia. E aqueles 5 minutos de oração, irmãos, foi a melhor oração da minha vida. Os irmãos chegaram, entrei no carro, fui pregar. E era um congresso, uma igreja grande, eu estava preocupada. Quando eu cheguei na porta, e uma das irmãs me abraçou, ninguém me conhecia lá. Quando aquela irmã me abraçou, me deu a paz do Senhor, me abraçou, ela disse, serva de Deus, aqueles 5 minutinhos de oração que você teve comigo, foi a melhor coisa. Aqueles 5 minutinhos de oração que você foi lá no canto do seu quarto. Às vezes você fica ouvindo a multidão o dia inteiro, na televisão, internet, enfim, e não tira 5 minutos de adoração ao Deus. Alamanchovanarassúria. Às vezes você passa o dia inteiro envolvido com a multidão e não tira 5 minutos para falar com o Senhor. Honras e glória ao nome de Jesus. Aí você quer que Jesus faça milagre. Se afaste de tudo que te distrai. Sai de perto dessa multidão o mais rápido possível. Quando aquela irmã me abraçou, entregou aquela palavra profética. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amandarabia fargue eudarabassúria. Alamante oribécia. Quando aquela irmã me abraçou e disse, filha, aqueles 5 minutos de oração que você falou comigo chegou ao meu trono. Foi algo tão forte, irmãos. Aquela noite Deus me usou com uma forma tão tremenda que parecia que eu virei um gigante naquele púlpito. E às vezes a gente perde tempo com multidão. Temos a língua presa, falamos o que não devemos. Os ouvidos tapados para ouvir o que não é para ouvir. E deixamos de nos comunicar com Deus. Eu saí tão renovada daquele congresso, vocês não têm noção. Tão renovada para mim. Eu não sei nem explicar. E é isso. É isso que o Senhor quer. A multidão queria que Jesus colocasse as mãos sobre o homem que era mudo e gago. Surdo e gago. A multidão queria, mas Jesus disse, hoje comigo é diferente. Eu tenho uma maneira simples de trabalhar. Eu tenho uma maneira simples. Jesus é muito simples. E é isso que Jesus quer nos ensinar essa noite. Tem muita gente perdendo tempo no meio da multidão. E não tem intimidade com Deus. Anjuminência, canassúria.
Jesus está chamando a mim e a você para sair da multidão e ter um particular com Ele. Te preparar para o milagre. Você só pensa no milagre, não se pensa em ter intimidade com Deus. Quer viver o sobrenatural? Sai para fora dessa multidão. Aleluia. Simples assim. A multidão disse: Jesus, cura ele. Está aqui, ó, o homem gago e surdo. Mas Jesus disse: eu vou curar, mas do meu jeito. Colocou os 2 dedos no ouvido. Às vezes você fica discutindo assuntos de família, em vez de chamar a família assim, vamos orar. Irmão, Satanás está se andando em famílias, uma coisa tremenda, famílias de crente. E Jesus está chamando você para ter uma comunicação com Ele, para Ele te dar discernimento e dar direção o que fazer. Porque a multidão quer te distrair, te tirar da presença de Deus. A multidão quer tirar a tua essência. E nós não podemos perder essa essência que foi colocada em nós através da cruz de Cristo, através do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Tem muita gente que está perdendo a essência de sentir um particular, uma intimidade com Deus, porque se envolve com tanta coisa, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês e não tira tempo. Eu liguei um pouquinho a televisão aqui no hotel para ver notícia. Falei, sabe uma coisa? Eu vou me comunicar com Deus. Tem dia que eu não tenho paciência nem com televisão. Acreditem. Não tenho paciência. Que eu quero algo diferente. Eu quero viver, eu quero ser uma crente melhor. Eu não estou dizendo que eu sou mais crente do que vocês, que eu sou mais santo do que vocês. Não. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Mas eu quero ser melhor para agradar o coração de Deus. E é isso que Deus está nos convidando. Sai do meio da multidão. Eu quero que você saia dessa multidão agora. Abraão foi tirado da família, Moisés foi levado para o deserto para viver o sobrenatural. E é isso que o Senhor está dizendo. A igreja do Senhor Jesus, se não acordar, o aperto vai ser pior em 2021. Jesus está falando nos 4 cantos da terra. Tem muito crente que não se deu conta que é tempo de tomar posição, de ter uma mudança de vida, de sair do meio dessa multidão, que essa aglomeração que te tira do foco, que tira você da presença de Deus. Você fica tão envolvido, entra dia, entra mês, sai mês, termina a noite e você não teve tempo para falar com Deus. Amém? Amém? Recebe essa palavra da parte do Eterno. O amor de Deus é muito grande para as nossas vidas. Ele corrige porque nos ama. Enquanto você ficar enfiado em multidão, só se preocupado com os problemas, Jesus quer tocar no seu problema. Jesus quer resolver essa situação. Mas primeiro tem que sair da multidão. Amém? Recebe esta palavra da parte de Deus. Foi o que Deus colocou na minha vida. Irmãos, eu perdi a paciência com televisão faz tempo. Para ver só derrota, tragédia, morte, estupro, violência. O diabo apresenta um quadro, sabe o que eu estou fazendo? E você fica lá, chega às 5 horas da tarde, 6 horas, você fica lá, da Atena, eu chamo no outro lá, o Bate. Fica lá sentada, só ouvindo. E você ganhou o quê? E Jesus está dizendo assim, minha filha, vem para fora. Vem porque a multidão te traz empecilhos. A multidão te distrai da minha presença. E Jesus está dizendo para você, vem e sai do meio disso tudo aí. Sai do meio dessa fofocaiada, dessa confusão, dessa falação. Todo mundo fala ao mesmo tempo, sai. Aí você passa o dia inteiro no grupo da família. E sabe, umas conversas nada a ver. Para não dizer que eu não tenho um grupo, irmão, eu tenho um grupo das minhas primas. Que tem dia que eu até esqueço de entrar. E não é todas as primas não, algumas. Não tenho tempo, não tenho. A minha vida, graças a Deus, é muito envolvida. Volto para São Paulo segunda-feira, terça vou pregar, na outra semana já estou viajando de novo. É assim a minha vida. A minha vida é do mestre. Tem hora que não, sabe, essa multidão que está aí, nos tira da presença de Deus e nos deixa surdo e gago. A gente perde a comunicação com Deus e não consegue ouvir a voz de Deus. E
Então, nessa noite, Jesus está convidando. Quer ver o diferencial da sua vida? Quer ver Deus trabalhar? Então, deixa Ele tocar nos seus ouvidos essa língua da sua língua. Deixa Ele abrir o seu... Efatá, abre, o céu está aberto. Os céus estão abertos para quem buscar a Ele e estiver na presença dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Oreis por mim, que amanhã eu vou estar ministrando. Domingo também. Segunda-feira eu estou retornando para minha casa. Para o Senhor me dar força. É a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade de Tubarão, Santa Catarina. E graças ao Senhor, Deus vai ser glorificado para que o Senhor me use da maneira que Ele quer. Receba essa palavra. Abra-te, efatá. Primeiro, Ele quer abrir os seus ouvidos. Depois, soltar a sua língua para se comunicar com Ele. Te preparar para o milagre. Te preparar para viver o melhor. Receba essa palavra com carinho da parte de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Sai da multidão. Essa palavra teve endereço, não foi só para uma pessoa, não. Vai ser para muita gente. Sai da multidão. Multidão esse grupo, negócio de grupo do WhatsApp. Cuidado. Eu só tenho o grupo das minhas, somos 4 primas. Eu, a Tânia, a Zenato e Débora. Só nós 4. E minha família é grande, hein? Elas mais conversam entre si do que eu não tenho muito tempo. De vez em quando eu mando um bom dia, uma boa noite. Então, nessa noite, sai da multidão. Deus quer que você seja preparado para viver o melhor. Mas tem que sair da multidão. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, eu quero glorificar o Teu nome nesta noite. Por nos ensinar através das Suas sagradas Escrituras. Senhor, muito obrigado pelas lições que aprendemos através deste milagre, desta cura, deste homem. Espírito Santo, que essa palavra possa surtir efeito na vida do meu irmão, da minha irmã. Aonde chegar essa ministração com muita simplicidade, Senhor. Que o Espírito Santo possa trabalhar de maneira gloriosa e nos tirar do meio da multidão para vivermos o sobrenatural de Deus. Senhor Deus, eu quero apresentar a vida de todos os teus filhos, de todo amigo, todos os amigos e irmãos que assistiu essa live na noite de hoje. O Senhor conhece o problema de cada um. Pai, o Senhor sabe aonde está a dificuldade da tua filha, a dificuldade do teu filho, quer seja de maneira familiar, espiritual, físico, que a tua boa mão, que o teu toque, que a tua palavra vá ao encontro de cada vida e faça uma transformação. Deus, eu quero colocar tudo diante do teu altar, a minha vida, esses 2 dias que vou ministrar a tua palavra aqui nesta cidade. Espírito Santo, usa a minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha filha, Senhor, entrega aos teus cuidados, Senhor, toque em cada vida, que nós sejamos transformados, recebamos a cura, alguém que precisa de cura essa noite, aleluia, de um grande mover de Deus. Espírito Santo, visite agora e conceda esta bênção para louvor e glória do teu nome. Assim eu oro e acredito e agradeço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado por nos prestigiar. Deus abençoe a sua vida, me põe nas suas orações, para que o Senhor me use de forma gloriosa aqui nesta cidade, essas 2 noites, em nome do Senhor Jesus. Sai da multidão, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Sai da multidão, o milagre está sendo preparado para a sua vida. A hora que você se comunicar com o Senhor, faça o que o Senhor falou na sua palavra, e você vai ver o milagre. Tudo está diante do Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, que salva. O Senhor é o Deus que faz coisas grandes e firmes que não sabemos. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se comunica com o Senhor. Sai da multidão, começa a se comunicar com Ele, para você depois sair falando, testificando do milagre. Amém, amados? Um abraço a todos. Deus abençoe. Uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço.